o microfone. Beleza, gente. Não, pode sentar. Já terminou? Aí, eu posso abaixar a máscara? Posso. O Joel não pode ver. Só não quer espirra. O Joel não pode ver o perto da minha máscara abaixada. Vai ver não. A câmera tá falando. Ah, então tá bom. Não, gente, boa noite, né, pra todo mundo aí, muito legal. Boa noite. Temos pessoas, ilustres pessoas presenciais agora, os nossos queridos aí, que fazia um tempo que nós não Achei fácil o endereço. nos víamos presencialmente, muito legal que vocês vieram. Então, oremos pra gente começar. E, Pedrão, tu ora pra gente? Opa, ora sempre, só para fechar nossos olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Deus de graça, Deus de bondade, nós te louvamos, Senhor Deus, pelo quão maravilhoso o Senhor é, Pai, e porque o Senhor Deus tem cuidado de nós, Deus, de forma, Deus, tão amorosa, Senhor Deus, todos os dias. Obrigado, Deus, pela semana que se passou, Pai. O Senhor Deus esteve conosco por muito tempo, nos abençoando, Deus, em nossos afazeres, em nossas atividades, Senhor. E até aqui, Deus, o Senhor nos ajudou, Pai, nos sustentou com graça, Deus, com amor, com a tua bondade, nos conservando, Deus, a vida e a saúde, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio, Deus, de nos reunirmos aqui, Senhor Deus, como irmãos, como amigos, ó Pai, para aprendermos, Deus, da tua palavra, para cantarmos ao Senhor, para te louvar, Deus, por tudo que o Senhor é. Obrigado, Deus amado, porque voltamos, Deus, a esses encontros presenciais, ó Deus, que tanto fazem, Deus, a diferença, Deus, na nossa vida. Obrigado, Deus amado, por essa comunhão, Deus, que nos fortalece, que alegra, Deus, o nosso coração, Deus, que edifica a nossa vida. E que essa, Deus, seja mais uma noite, Deus, na tua presença, Pai, onde nós podemos, Deus, aprender mais de Ti, podemos, ó Deus, aprender e conhecer mais, Deus, a respeito da tua vontade, Deus, em nossas vidas, ó Pai. Abençoe, Deus, aqueles que vieram, Senhor Deus, e esteja, Deus, com aqueles que ainda estão a caminho, e abençoe, Deus, aquele que irá nos trazer a palavra. Em nome de Jesus, nós choramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nossa, foca, né? Parece que a gente tá enchendo um balão, né? Ele continua sendo bom? Depois a gente fecha com o te agradece. Dá vontade de em um Deus que faz milagres, ouve a nossa oração, que se faz presente aqui, que a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega o dia de entender tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Vamos cantar Te Agradeço.
A gente vai puxar ela um pouquinho mais rápida, tá? Que a gente é acostumado. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Isso aí. Prontinho. Hoje nosso querido irmão, Aldervan, vai trazer isso pra gente. Direto de Piranhas. Direto, pregador internacional. Ô, cara, esse... Como que fala piranhas em inglês? O povo não pode falar, palavrão. Minha mulher até me abandonou da cama. Mas tá aparecendo aí. Fica à vontade, Aldervan. Vou pegar uma água pro pregador aí. Semana passada ninguém fez. Só vai falar, cara. Não deixar pra falar. Só eu vou falar, só de falar. Tá. Não deixar pra falar. Boa noite, né, para todo mundo. Que a paz do Senhor esteja com a gente, né? Eu gostaria que os irmãos abrissem Romanos 1. Olha, pegou minha Bíblia. Aí tem que ficar perto de mim agora. Vazou fora, mano. Romanos 1, a partir do versículo 1. Então vamos lá, eu vou começar lendo o versículo 1, aí vai prosseguindo aqui pela direita, sentido anti-horário. Até qual, irmão? Vamos até o 14 no começo. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O qual foi por Deus, outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. De cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo.
A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-lo. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Às vezes a gente esquece que está sendo gravado, né? Só tem um microfone. Dificultei o trabalho do sonoplasta aí. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Vamos orar, né? Agradecendo a Deus por essa oportunidade. Dá hora pra gente. Pai, obrigado por essa noite, pelo privilégio de podermos nos reunir mais uma vez, podermos abrir a santa palavra do Senhor e ouvir a sua voz falar ao nosso coração. Instrua-nos com a sua palavra, prepara, Deus, o nosso coração para que possamos recebê-la e, ó Deus, aplicar em nossas vidas, em todas as nossas esferas, seja social, familiar, espiritual, para que assim, Deus, possamos refletir a glória do Senhor através dos nossos atos. Em Cristo que nós oramos. Amém. Eu vou falar sobre um tema aqui que eu coloquei, que é pregação, o princípio da vida cristã, né? E existem pregações que marcam a vida da gente. Eu não sei com vocês, mas assim, toda pregação, que ela é fiel à palavra de Deus, ela fala aos nossos corações, né? Fala ao coração de cada um, ela é inspirada por Deus, mas existem certas pregações que parece que às vezes nos marcam mais. Que talvez naquele momento parece que está falando assim, falando para você mesmo, naquele instante você sente parte da mensagem, é como se, não sei, você fica feliz de ouvir aquilo, a sua atenção fica muito mais forte em relação àquilo que você estava ouvindo. Eu acho que isso acontece quando a gente vai tá se convertendo também e de forma mais marcante ainda. E às vezes a gente também acaba se distanciando um pouco de Deus e parando um pouco de orar, de ler a Bíblia. E às vezes algumas mensagens vêm para nos recordar do amor de Deus, sobre as coisas de Deus. E nesse momento, às vezes a gente tem aquele nossa, cara, é mesmo, eu tinha me esquecido disso. E essas pregações às vezes ficam marcadas para mim. Eu não sei para vocês como que funciona. E já tiveram várias pregações. Tinha uma vez em Piranhas, a gente tinha os cultos de maio. Que era a parte que eu mais gostava. Que era, no mês de maio, nós saímos fazendo culto na rua, de casa em casa, na porta das casas. E aí, ao decorrer do ano, os irmãos iam dando o nome do dia que eles queriam que tivesse culto na casa deles. E aí, nesse mês, a gente carregava som, carregava os microfones, carregava todos os aparatos e as cadeiras. E a gente chegava antes, né, para arrumar, né, e era assim, bem legal mesmo, porque você via a comunhão com os irmãos na questão do trabalho, né. Então, um já ia pegando, ia varrendo, o outro já ia arredando as cadeiras, já vinha um outro depois e limpava essas cadeiras. Enquanto isso, a gente estava lá montando o som e carregando. E uns ajudavam a descarregar, né, e estava todo mundo ali, conversava e brincava, né. Então, para mim, foi uma parte bem marcante, assim. E, geralmente, nessas mensagens, como eram nas ruas, né, querendo ou não, alcançava um pouco das casas de pessoas que, às vezes, nunca iam parar na igreja. Porque tem certas pessoas que não vão mesmo à igreja e tem um preconceito muito forte, né, em relação a isso, e estava lá para quebrar este momento, né. E era bem legal mesmo.
E geralmente todas as mensagens a gente tentava abordar sobre a vida de Cristo, né? Sobre a salvação, né? Para que a gente pudesse alcançar o máximo número de pessoas, né? Que a palavra de Deus encontrasse o coração das pessoas mesmo. E durante uma dessas mensagens assim, tocou o meu coração. Por mais que eu já estava na igreja, era sempre, às vezes, assim, você está tão acostumado a ouvir a palavra de Deus que, sabe, parece que as coisas vão entrando, assim, a mensagem vai passando e depois você já esqueceu e tudo mais, e aquilo passou. Mas aí teve certos momentos que eu estava ouvindo a mensagem assim, e que essas mensagens começavam a tocar profundamente no meu coração, quando estava falando sobre Cristo. E eu sentia renovado, sabe, por ouvir coisas que eu já sabia, mas coisas que naquele momento parecia que era novo e renovador na minha vida. E eu acho que a palavra de Deus, né, ela tem que ser sempre falada aos nossos corações, para trazer esses momentos às nossas vidas, para que a gente não perca o foco, né, da vida em Cristo e tudo mais, né? Então, Romanos 1, né, Paulo vai falando sobre de onde vem o evangelho, né? Que ele vai falando, né? Veio de Deus, né? Através do Espírito Santo, no começo dos versículos. E depois ele começa a falar sobre a questão do apostolado dele, né? Que o apostolado dele vem de Deus, né? Foi Jesus quem chamou ele, né? E é ele quem estava direcionando Paulo. E Paulo estava querendo visitar aqueles irmãos em Roma, né? Ele não tinha tido a oportunidade. E ele fala assim, ó, eu tentei muitas vezes ir ver vocês, mas eu fui impedido, né? Eu não sei o que foi que impedia ele, né? Mas foram coisas muito importantes, né? Para Paulo não ir, né? Lá, sendo que ele queria tanto, né? E era um bom motivo, né? Que ele estava querendo ir lá para trocar, né? Ideias sobre a fé cristã, né? Para pregar o evangelho, fazer com que todos eles crescessem na fé, né? E produzissem frutos. E eu gostaria de começar com um primeiro ponto, né? Que Paulo se considerava devedor pela graça recebida, que está no versículo 14. Que, se nós formos esse, diz assim: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então, Paulo, como apóstolo de Cristo e como recebedor da graça de Deus, ele entendendo a grandiosidade da graça de Deus e o que ela fazia com ele, o que ela dava oportunidade para ele, ele se sentia devedor de também passar isso para as outras pessoas. E aí, às vezes a gente pode se perguntar, né, será que aquele bandido, né, o Lázaro que está famoso aí, né, será que ele merece a salvação, né? E Paulo vai falar que tanto a gregos como a judeus, ou seja, não importa o tipo de raça da pessoa, não importa a cor, né? A cor que a pessoa tem, se ela é preta, se ela é branca, amarela, se é vermelha, se é rosa, né? Não sei se tem rosa não, mas... Então, não importa qual que era a circunstância, Paulo se sentia devedor de pregar esse evangelho para qualquer pessoa. E eu acho que isso deve ser o nosso intuito também, porque senão a gente vai ficando conformado com aquele do presente que nós recebemos, né? Então, Paulo, ele sabia o presente que ele tinha recebido e o quão grande que era, né? De forma que ele se sentia, assim, como se fosse culpado de guardar aquilo só para ele, de deixar aquilo só dentro do coração dele mesmo, sabe? De guardar toda aquela informação, né, que poderia salvar a vida de outras pessoas. Então, ele se sentia obrigado a falar, né? A falar sobre o Evangelho de Deus, sobre a vida de Cristo, a falar sobre o Espírito Santo, de chegar em irmãos mais novos, né? E não se achar bom demais porque sabe muita coisa da Bíblia, né? Mas de agir com amor, né? De explicar as coisas com amor, né? Que é diferente. A gente consegue explicar uma coisa para outra pessoa de forma ríspida, né? E sem querer que a pessoa aprenda aquilo, mas a gente também consegue explicar de forma amorosa, né? Querendo que a pessoa evolua, que a pessoa cresça. E Paulo tinha esse ideal, né? Que era de pregar para essas pessoas de forma com amor mesmo, para que essas pessoas crescessem. E você vê o carinho com que ele fala
com essas igrejas e a vontade que ele tinha de estar naquele local, né? Às vezes ele estava lá pregando para outras pessoas e ele já estava com vontade de ir em outro lugar, ajudar outras pessoas, mas Paulo não conseguia, né? Porque também era só um, né? E tinha outras pessoas também que ele ia mandando e ajudando. Pensando assim que a gente é muito negligente nessa parte, né, irmão? E assim, também, principalmente, por exemplo, lembrando desses impactos evangelísticos, sabe? A gente sai nas ruas e assim, a gente está ali para fazer aquele jogo rápido, né? Mandar palavra ali, pronto ali e tal, né? Assim, para pessoas, na maioria das vezes, desconhecidas, né? A gente vai lá tal, e faz aquele, durante o dia lá. Mas assim, eu vejo que a gente tem uma grande dificuldade de pregar para aqueles que são mais íntimos de nós, né? E assim, você estava falando, eu fico pensando nos nossos vizinhos, né? E assim, nos nossos parentes também, sabe? Porque muitas vezes a gente vai se alimentando assim de desculpas, né? Por exemplo, entre nós. Tá gravado. Isso, vai ter alguns vizinhos, vai saber para que lado que é, mas assim, tem uns assim que são espíritas, né? Outros daquela igreja do apóstolo lá, que a Osmara morava lá perto, nos últimos dias, alguma coisa assim, sabe? Da igreja da Vó Rosa. Uhum. Eu lembrei agora. E assim, às vezes a gente olha para uma situação dessa e fala, não, cara, ali já não tem jeito, né? Já tem religião ali e tal, já tá muito formado ali, as convicções e tudo mais. Às vezes, um adulto, né? Às vezes uma pessoa de idade, né? São Antônio, por exemplo, que o Ado conhece. E assim, eu também me lembro dos meus parentes, sabe? E cada um ali às vezes tem a sua própria religião e assim, eu me lembro uma vez do meu primo, sabe? Ele já tinha a vida dele organizada e tudo mais, e eu assim, eu admirava ele, sabe? E assim, tinha família ali e tudo mais. Só que eu falei, rapaz, esse cara precisa de Jesus, cara. Mas que às vezes ele parece que pode ter tudo aí, esse cara tá perdido, né? Esse cara não tem nada, né? Esse cara tá na miséria, né? Por assim dizer, né? E assim, eu fico pensando que a gente tem essa dificuldade, né? Como é difícil, né, cara? Às vezes a gente tem esse presente, né, cara? Que excede todo o entendimento, que é o maior que o universo, né? O sangue do Cordeiro foi derramado por nós. A gente tem essa dificuldade de levar um pro outro, assim, né? Uhum. E assim, eu vejo também, uma das coisas que ajuda sempre, me ajudou, por exemplo, não é aquela coisa assim, aquela missão, né, que a gente tem, né? De, não, hoje fui tocado, hoje eu vou pregar o evangelho do meu vizinho. Vou lá e pronto, se não deu certo, a palavra não volta vazia e tal. Desencargo assim, de consciência, assim. Nossa, graças a Deus. O senhor tentou, o senhor viu que eu tentei. E assim, uma coisa que me ajudou muito foi assim, começar um relacionamento normal, sabe? Com a pessoa, né? Com o vizinho, né? E conversar tranquilo, né? Você tem dificuldade, né, Pedrão, de conversar com as pessoas? Eu tenho, cara. Ali, cara, é difícil. Pois é, cara, e assim, é verdade tudo isso aí, né, cara? A gente tem essa dificuldade, e é uma coisa que a gente precisa quebrar, né, cara? E é uma coisa que a gente às vezes não precisa jogar aquele turbilhão de informação na pessoa, né? E todos os argumentos e tal. Às vezes a gente tem essa dificuldade também, acho que porque às vezes a gente vai pensar assim, nossa, cara, ele vai vir com aquele argumento que eu não vou conseguir defender, eu não sei onde está isso na Bíblia, eu não sei defender isso aí. Mas não é assim que as coisas acontecem, cara. Quando você está explicando o evangelho para um amigo seu, uma pessoa próxima, as coisas vão, o Espírito Santo vai agindo ali também, né, cara? Você vai de pouco em pouco, né? É o que a gente sempre fala, vai comendo pelas beiradas, né? Vai soltando uma coisinha ali, uma coisinha aqui, né? E as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Então isso é importante, cara. Legal, me lembrei disso aí. Até porque não tem como a gente empurrar de goela abaixo todo o evangelho e fazer a pessoa se converter pela força, né? Por mais que a gente às vezes tente isso, né? Para dar o maior presente que a pessoa não, eu vou saber, quando eu souber tudo da Bíblia, É verdade. pelo meu conhecimento, né? Isso que a gente pensa, não, meu pastor tem que ir lá. Pastor, tô com um vizinho assim, assado aqui. E um segundo ponto, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Tá? A partir do versículo 15, porque por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego.
Acho que eu já falei alguma coisa sobre isso, né? Mas o importante é que a gente não deve ter vergonha, né? Do Evangelho de Deus. E por mais que a gente às vezes fala assim, não, eu não tenho vergonha, mas parece que às vezes a gente não fala por, sei lá, o que a pessoa vai achar se eu falar agora para ela, né? Sobre a palavra de Deus. Porque o Evangelho, ele afronta, né? Quando você vai falar do Evangelho, antes de falar as boas notícias, você tem que falar da má notícia. Uhum. E a má notícia é inferno, é castigo, é depravação total. E aí isso, às vezes, afronta a pessoa, Isso. te deixando numa situação desconfortável. Isso, eu acho que E aí você, para manter aquela política da boa vizinhança, então, verdade. Não vamos estragar o clima. Estragar o clima, né? Eu acho que é bem isso mesmo, né? Eu tenho muito desse tipo de problema, de confrontar, às vezes, as pessoas. Tem hora que a gente não aguenta, né? Tem hora que é muito escancarado, não tem jeito, né? Mas, querendo ou não, a outra pessoa para quem você vai falar, quando é seu amigo ou a pessoa mais próxima, como o Pedro fala, você sabe dos erros dela, né? Você sabe das dificuldades que ela passa, né? E dos pecados dela, você compartilha, né? Da vida dela sabendo, né? Dos pecados, não fazendo também, viu, gente? E ela sabe dos seus também. Ela sabe do seu. Então, Você quer me falar? Isso. Mas eu acho que aí assim, vai de acordo com aquele que a gente prega, né? Porque a gente está pregando, reconhecendo que nós não somos capazes, né? Que é a ideia do Evangelho, né? A ideia do Evangelho é que você não consegue ser perfeito, né? Mas que Cristo teve que ser perfeito e pagar, né, na cruz por aquilo que nós não conseguimos, né, fazer. Por mais que muitas vezes a gente tenta. Nós tentamos, né? Às vezes quando a gente converte, né? E Paulo fala muito isso para algumas igrejas que se converteram, né, na fé em Cristo Jesus, e elas ficavam animadas e reconheciam em Cristo como sendo a única salvação. E vai passando o tempo, parece que às vezes a gente vai esquecendo disso, né? E a gente vai tentando forjar a nossa própria salvação, né? E tentando ser certinho de forma que nós vamos conseguir a nossa salvação pelas nossas obras. E não é, né, pelas nossas obras que nós vamos conseguir. Então, o Evangelho, não me envergonho do Evangelho porque é o poder da salvação para todos. E às vezes a gente pode até pensar que um rico, né, não precisa do Evangelho. Ou alguém que aparenta sorrir muito, né, não precisa do Evangelho. E pelo contrário, né, nós conhecedores do Evangelho... Você quer falar? Não, você falou, meu primo é assim. É. Esse cara tá 100% na vida. Isso, parece que quando você olha, assim, tem certas pessoas que falam, não, isso aí não precisa não precisa de eu falar pra ele não, né? Vamos caçar um pobre ali pra não pegar o Evangelho pra ele. É desse jeito. Mas todas as pessoas precisam do Evangelho, nós não devemos... como é que fala? Negligenciar, né, o Evangelho para nenhum tipo de pessoa, né? Por qualquer pessoa que ela seja, né? Não importa de onde que ela é, se ela é argentina, né, ou não, né? Se ela é chilena ou é dos Estados Unidos, né? Argentina é só quem é da área do futebol que entende, né, a situação. Então, não importa, né, o jeito que ela é, o formato da pessoa, né, a cor dela. Então, e aí já quebra todo aquele processo de preconceito, né? Que às vezes as pessoas tentam justificar, né? Ou colocar outras pessoas como sendo inferiores, né? Por algum estereótipo, né? Por alguma coisa que não tem nada a ver, né? E nem Deus nunca deixou isso, né? Falando que, não, uma pessoa, pelo fato dela ter a cor preta, ela é inferior. Então você não prega o Evangelho. Pelo contrário, né? Nunca é falado isso na Bíblia, mas para todas as pessoas, né? E aí sim vale, né? Para todos os tipos de pessoa, né? A graça e a salvação. Não, é porque esse versículo 14, cara, esse versículo tá numa dessas situações assim de que tocou muito meu coração, sabe? Eu lembro que eu vou ser rápido, tá? Não vou ser igual o Pedro, não. Assim que ela resolve dizer, tava dando uma chance pra ser grande. Não,
Eu lembro que eu tinha 14 anos, eu ganhei um livro de um amigo, e aí, tipo, naquele marca-texto do livro, sabe? Aqueles trem de esmiliguida, aquelas coisas, ele escreveu pra mim, né, um bilhetinho, não sei o quê, feliz aniversário, blá, blá, blá. Aí ele falou assim, nunca se esqueça, nós somos devedores, tanto a gregos quanto a bárbaros. E, cara, e depois que eu li isso, e aí fui meditar nesses romanos, assim, né, claro que é uma construção de muito tempo, mas, assim, parece que as pessoas hoje em dia enxergam a sua própria vida como se todo mundo devesse para você. Como se as pessoas devessem educação para você, como se as pessoas devessem respeito a você porque você é bom, como se as pessoas devessem cuidar de você, afeto, blá, 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 blá. Mas esse texto prova exatamente o contrário. Está falando que nós é que somos devedores a todas essas pessoas, a todas as pessoas, aos amigos, os inimigos da Argentina, a quem quer que seja, você que está em dívida com as pessoas para levar o evangelho. E isso, sabe, nossa, mudou a minha concepção, assim, de enxergar as coisas, enxergar a vida, né? Porque senão a gente pode muitas vezes recorrer no erro de que o valor está em nós, mas aí o versículo 15 vem e fala que o valor está no evangelho. Isso. Né? Nós estamos em dívida com todos e o valor supremo de tudo é o evangelho de Deus, que a salvação é ele. Não é as pessoas que têm que trazer coisas pra gente. E não é a única vez que Paulo fala sobre dever aqui nessa carta. Acho que é 13 a 14 de Romanos, que ele fala, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Então nós estamos sempre no estágio de dívida com os outros, né, nesse sentido. Né? Nós devemos amor. É uma dívida que é impagável também. E o evangelho é uma coisa... Achei aqui, irmão. Só Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E aí? Bacana. É isso. Quem ama o próximo tem cumprido a lei, né? E... acho que eu esqueci o que eu ia falar. Rapaz, né? Minha cabeça não é muito boa pra ficar lembrando dessas coisas. Ah, lembrei, ó, aí, ó, tá vendo? Ela vai embora, né? E eu tento correr atrás pra pegar de novo a ideia. E vou esquecer agora de novo se eu não falar. É que o evangelho é uma coisa louca mesmo, né? Pro mundo, assim. Se a gente for olhar com os olhos do mundo, não tem muito sentido aquilo que Cristo manda a gente fazer, né? Vocês são sempre devedores, né? Considerem-se servos, né? De todo mundo, devendo amor. Se você vê alguém, né, passando necessidade, você tem condições de ajudar, né? Você ajuda, né? E às vezes, tanta gente que às vezes vendia tudo que tinha só para a contribuição da igreja e tudo mais. E para ajudar um irmão, para ajudar as outras pessoas, né? Que você tem que se humilhar, né? Quando você errar, né? E o mundo, pelo contrário, né? Fala, se você errou, você passa por cima de quem precisar, né? Quem quer que seja, você tem que passar por cima para conseguir seus objetivos, para você alcançar onde você tem que chegar, porque a sua meta é maior do que qualquer tipo de pessoa, né? Não deve satisfação para ninguém. Não deve satisfação para ninguém, né? Se errar, você levanta e vai andando, né? Continua fazendo, né? Aquilo que você estava fazendo errado, e Jesus vem falar o contrário, né? Se você toma se alguém vem e rouba uma capa, né? Calma aí. Calma aí, acho que eu perdi acho que o versículo é quase assim. Quase. Mas se alguém vem tá do seu lado sem capa, né? Dá a capa pra ele, né? E tudo mais, né? Essa ideia de que a gente enxergar primeiro, não uma pessoa chegar e ter que pedir, né, as coisas pra gente. Mas a gente tá sempre atento, né? Com os olhos abertos, né? Aquilo que tá acontecendo no mundo, não só fechado no mundinho da gente, né? Acho que o evangelho faz isso com as nossas vidas. E a partir do evangelho, nós conhecemos a fé. Né? Opa! Pegaram minha Bíblia aqui. Versículo 17. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Né? Então... pelo evangelho de Deus, a gente conhece a fé, né? E Romanos 10, 17, mais para frente, vai dizer assim, 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem,
e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E em Efésios 2, 8, lê aí, Pedrão, para nós. Efésios 2:8. Isso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, são todas cartas, né, de Paulo, né? Uma um pouco mais para frente, que é Romanos 10, e em Efésios, né? Onde Paulo está falando sobre a respeito do evangelho e sobre a fé, né? Então, o evangelho é que faz com que a gente venha conhecer a fé em Cristo Jesus. E é por causa disso que nós temos que levar a mensagem, né, do evangelho, para que mais e mais pessoas compreendam a graça de Deus. Aí a gente pergunta, como que vai vir essa fé, né? Será que como que essa fé vai entrar nos corações das pessoas? Deus nos dá a ordem de pregar o evangelho, né, a toda criatura, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E durante essa pregação do evangelho, Deus toca os corações das pessoas, como assim tocou os nossos corações, colocando fé em nossas vidas. E através do Espírito Santo de Deus, a gente começa a acreditar, a gente acredita, no caso, naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, né? Aquilo que uma pessoa, mais de 2000 anos, né, morreu na cruz, e aquilo ainda serve para nós hoje. Então, essa é outra loucura, né? Como que nós podemos acreditar, né, que uma pessoa que nós nem conhecemos, né, que tem mais de 2000 anos, ele veio para a Terra, um Deus, né, todo-poderoso, veio para a Terra e se entregou na cruz para salvar, e isso vale para a gente hoje. Então, só o Espírito Santo de Deus para tocar no nosso coração. Só Deus para colocar essa fé no nosso coração. Mas essa fé vem no nosso coração quando nós vamos e pregamos a palavra, né, de Deus. Quando nós vamos falando sobre o evangelho, né, e comunicamos às outras pessoas a respeito de Cristo, a respeito daquilo que Cristo fez, daquilo que como que Cristo pagou, né, como que Ele sofreu para salvar as nossas vidas. E aí a gente vai compreendendo essas coisas, porque o Espírito Santo vai tocando no nosso coração. Porque a gente vai ver mais para frente que o que nós costumamos fazer quando nós não temos Cristo, né? Que aí ele vai falar assim, ó, a partir do versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Pode continuar. Vai continuando assim até o... 21, né? Isso. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificamos como Deus, nem não glorificaram como Deus. Nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pode continuar, né? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade,
sendo difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, por que nós devemos pregar, né, o Evangelho? Porque as outras pessoas não enxergam a graça e fazem tudo ao contrário, né? Então, é conforme o Adam estava falando, né? Que quando você vai anunciar o Evangelho, antes de falar das coisas boas, tem as coisas ruins também, né? Que é o caminho por onde as pessoas estão indo sem Cristo, né? Que é o caminho que não vem de Deus, né? Então, se nós somos deixados à nossa própria vontade, é isso aqui que a gente faz, né? A gente faz tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. A gente adora os nossos ídolos, seja eles com imagens de animais, seja ele por imagem de ser humano, seja ele alguma coisa material ou outra coisa sem ser a gente mesmo, ou seja, a nossa própria vontade, nosso próprio ego, né? Nós somos donos de nós mesmos, né? Então, conhecendo o Evangelho, a gente compreende que essas outras pessoas, elas estão caminhando para um caminho que é longe de Deus. E a gente sabe que a gente conhecendo o Evangelho, a gente tendo a graça de Deus, que a gente tem a salvação em Cristo Jesus, assim também a gente sabe que eles têm condenação. A gente sabe que a ira de Deus vai se revelar contra a vida deles, contra a vida daqueles que não são chamados, daqueles que não são cristãos, da vida daqueles que não têm a Cristo Jesus no coração. Então, cada um de nós aqui sabe qual que é o destino dele. O destino daquele nosso amigo que está do lado, que não é cristão, o destino, às vezes, da nossa mãe, do nosso pai, né? Eu sei qual que é o destino deles. A gente sabe. Onde que a gente sabe? Através da Bíblia, através do Evangelho, né? E aí está a importância, né, do porquê que a gente tem que pregar o Evangelho. Porque essas pessoas não estão indo para o céu, né? E existem gente, ou algumas denominações, que tentam colocar todo mundo no céu, né? Mas não adianta eu querer falar alguma coisa, por mais que venha a afagar, né, o coração de outros, mas não vai ajudar. Aquilo não é verdade, né? Então, o Evangelho é a verdade, né? Ou seja, fala assim, a tua palavra é a verdade, né? Jesus vai falar. Então, a Bíblia, a gente conhece a verdade de Deus, né? Aquilo que Deus tem revelado a nós, que nós somos salvos em Cristo Jesus, mas que aqueles que não estão em Cristo Jesus, eles vão ser condenados, né? Na ira eterna, né? E eu acho que o mais pesado para mim é falar que é eterno, né? Assim como a nossa salvação é eterna, a condenação também. E isso para mim é a coisa mais forte, né, de se falar. Por muitas vezes eu já tentei achar na Bíblia alguma coisa que falava assim, não, essas pessoas vão ser destruídas, só não vão continuar sofrendo, né? Já ouvi algumas pessoas falando sobre isso, né, tentando amenizar, sabe, para as outras pessoas, né? Mas a gente conhece a verdade e sabe que não é assim que as coisas funcionam. É interessante você ler todo esse capítulo, porque prova justamente o que você estava falando aí. Por exemplo, o verso 17, olha só o paralelo que faz do verso, a comparação do verso 17 com 18. Aí tem um subtítulo no meio, esses subtítulos às vezes atrapalham um pouco. Olha só o verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ele fala de uma revelação. A justiça de Deus se revela no Evangelho. E aí o verso 18. A ira de Deus se revela no céu. Tá vendo? Tipo, quando eu olho para o Evangelho, eu vejo a justiça de Deus sendo revelada e aonde eu posso ser justificado. Quando eu olho para a criação também revela uma coisa. E o que a criação revela? Deus está irado. É o que Paulo fala. Quando nós olhamos para a criação, quando nós olhamos para esse grande livro das obras de Deus, que é todas as obras que ele fez, nós vemos que Deus está irado. E o povo sabe disso. O que eles fazem? Busca Deus de forma quebrantada? Não, abafa esse conhecimento. Vamos abafar isso aqui. E aí o que coloca no lugar? A mentira.
E aí depois, quando você abafa esse conhecimento geral acerca da pessoa de Deus, de que ele está irado, e você coloca no lugar a mentira, aí descarrega aqui um monte de consequências. Ele vai falar de idolatria, ele vai falar de obtusidade no pensamento, ele vai falar de depravação nas práticas afetivas, vai falar de uma lista enorme de pecado. E aí é esse estado que as pessoas estão sem Deus. E às vezes a gente não prega, porque nós ficamos meio que insensíveis em relação à situação que a pessoa está. A gente considera o mais importante, né, manter aquele relacionamento assim, sem magoar o outro, do que informar a pessoa de que ela está da situação muito grave, né? Que ela se encontra às vezes ela até está sabendo, mas está meio adormecido lá dentro do coração dela. Ela quer esconder isso. Ela sabe que isso confronta o seu coração. Ela sabe que isso deixa ela numa situação desconfortável. Então ela abafa isso. Ela abafa. É igual Paulo, quando o Senhor Jesus apareceu para Paulo, né, no caminho de Damasco. Paulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. O aguilhão está ferroando a sua consciência. O que ele está fazendo? Fechando a consciência. Paulo estava fechando a consciência. Não queria que aquilo o perturbasse. Qual é a reação de Paulo a esse aguilhão que estava lá cutucando a consciência? Perseguição cada vez mais ferrenha. Justamente para abafar aquela coisa que estava tocando. E às vezes as pessoas fazem isso. Se chafurdam cada vez mais no pecado, justamente para abafar aquelas pontadas na consciência. E aqui o Adam comentando, pensando tipo assim, naquelas pessoas que chegam a não acreditar em Deus, né? Muitos, acho que todos, né? Fazem isso porque se reconhecerem, né, que existe um Deus, sabe que vão ter que prestar contas a Ele, né? Ao Deus que criou todas as coisas. E isso incomoda todo mundo. Porque sabemos que se o Senhor habita nos céus, Deus criou todas as coisas, então nós estamos em dívida com Ele, né? Então a gente vai fazer de tudo para fugir desse Deus, né? Então é isso, gente, ó, que eu queria trazer para os nossos corações, né? Que Paulo se considerava devedor, né? E ele não tinha vergonha do evangelho, porque esse evangelho era aquele que podia salvar, né? E a partir do evangelho, né, Deus nos dá a fé, né, através do Espírito Santo, e a gente acredita em Cristo Jesus, e a gente compreende, né, qual que é o destino das pessoas sem a graça de Deus. E aí, compreendendo o destino das pessoas sem a graça de Deus, a gente entende o privilégio que a gente tem, né, que foi retirado de um lugar onde nós estávamos vivendo igual, e Deus alcançou os nossos corações, né? E a gente fica feliz por isso, né? Graças a Deus, né? Porque Ele alcançou os nossos corações mesmo sem a gente merecer, né? Mesmo sem nós não termos feito nada, né? Nem pudermos fazer nada, né? Ele vai e toca nas nossas vidas através do Espírito Santo, através de uma mensagem, né? E aí Ele transforma a partir dali a nossa vida e faz com que a gente acredite, né, na graça de Deus e no poder dele, né? E uma coisa maravilhosa, né, que a gente fique feliz, né, com isso. É que nós fiquemos muito contentes, né, com aquilo que Deus tem dado para as nossas vidas, que esse seja o motivo da nossa alegria, né? Motivo de nós acordarmos todo dia e agradecermos a Deus, né? Que só esse privilégio, né, que Deus dá já seria o suficiente, né? Mas ainda melhor ainda, né? Graças mais ainda a Deus, porque Ele ainda nos dá outras coisas, né? Que, assim, se a gente não merecia, né, a graça, né, as outras coisas, então, a gente não merecia. Mas aí Ele promete o alimento pra gente, né? A roupa, né? Ele fala assim, vocês nunca... Não precisa ficar inquieto, né, por causa dessas coisas. Pelo que tem de comer, pelo que tem de vestir, né? Essas coisas o Pai sabe que vocês precisam, né? E Ele vai fornecer para vocês. Que a gente fique feliz mesmo por causa disso, e que a gente compreenda, né, o valor do evangelho na vida da gente e para a vida daqueles que não têm também, daqueles que não conhecem. Cara, eu fiquei pensando também que o nosso Deus, Ele não só vai até nós e tira a gente da lama,
mas é o Deus que sustenta também, né? Até o último dia, né? Não é aquela coisa assim de, não, agora eu salvei vocês. Se vira. Agora vai lá. Aqui a lei, obedeçam e agora é com vocês, né? Não é assim, né? E nosso Deus sabia, né, que se Ele, o próprio Espírito Santo, morasse em nós, jamais conseguiríamos fazer qualquer coisa. E assim, eu fico pensando também, irmão, é muito interessante, né? Assim, porque Deus não esperou nada de nós, né? E assim, Deus não, por exemplo, Ele não morreu por nós lá na cruz, esperando que a gente viesse na igreja depois agradecer, bater palmas para Ele, né? E cantar para Ele, porque a gente não faria isso. Mas assim, o nosso Deus nos salvou e é Ele que habita em nosso coração, para a gente vencer os nossos pecados, né? E caminhar na palavra dEle. E assim, outra coisa também que me veio na cabeça quando você estava falando, essa atitude, né, de gratidão, de contentamento, é importante porque às vezes a gente coloca tantas preocupações, né, tantos problemas, a gente potencializa tanto na nossa vida, sendo que o maior problema de todos já foi resolvido, né? Verdade. Isso aí, igual você estava falando, isso aí já seria suficiente para a gente, né, levantar todos os dias e agradecer, independentemente do que aconteça com a gente. Muitas vezes a gente não fala do evangelho porque a gente não entende essas coisas. Porque a gente não acredita no valor que é para nossa vida. É verdade. Que a gente não está fazendo nem a lição de casa. Eu me lembrei de mais uma. Não, porque, cara, você falou no começo daquelas pregações que tocaram a sua vida. Ixi, ele tem a lista. Ele vai tirar o papiro. Só um minuto. Cara, eu me lembro, eu assim, particularmente, eu até brinco, né, cara, que nem foi um congresso que eu lembro, mas foi um avivamento, né? Lá no Iporá, cara, no congresso de Iporá. O Adailton, ele pegou umas 5 palavras, não vou contar assim todos. Mas vai pegar assim, então, né? Cara, mas eu achei muito legal a dinâmica, cara. Vocês sabem que esses encontros inspirativos no final do ano, geralmente só vai crente, né? Esses raros visitantes, né? Eles é mais pra igreja mesmo e tal, né? E assim, cara, o Adailton colocou assim, acho que era na segunda palestra. Na primeira foi Sonho com a Sua Cidade. Aí eu falei assim, não, realmente, né, temos várias cidades representadas aqui, né, São Luís do Monte Belo, São Barra do Garça, não sei o quê. Mas já tava eu, né, praticamente aqui na terra, né, cara? Porque a nossa cidade não é Barra do Garça, nossa cidade é o céu, né, cara? Glória celestial, né? Então, tipo assim, já começou com isso, sabe? Na segunda palestra, ele colocou uma pergunta muito interessante, cara. E assim, eu até comentei isso com alguém aqui, falei, nossa, às vezes vai trazer aquele tema complexo e tal, né? Porque como só tem crente ali, vai ser aquela coisa. Mas não, cara, ele colocou assim, você acredita que o evangelho pode mudar a vida de uma pessoa? Nossa, cara, aquilo ali foi uma pancada, cara. Porque estava nos lembrando, né, o real valor do evangelho, né? Se a gente realmente crê, cara, que o evangelho pode mudar a vida de uma pessoa, que é o poder de Deus para salvar a sua vida, a vida do seu vizinho, a vida de qualquer ser humano que está mais perdido do que nunca. E isso tocou muito meu coração, sabe? Essa ideia de relembrar o verdadeiro poder do Evangelho, que muda todas as coisas, que restaura tudo e que faz tudo novo, né? Então isso é realmente uma coisa que a gente sempre precisa lembrar sempre. Não existe assunto mais complexo, mais profundo na Bíblia, senão o Evangelho. É algo que a gente sempre precisa estar relembrando. Não é coisa só para novo convertido. É verdade. É isso que eu fiquei pensando, sabe? Porque, tipo assim, ali, cara, tinha gente ali de 50 anos de crente e tudo mais, cara. E ia trazer uma pergunta dessa, pelo amor de Deus, aí acabou. Às vezes a gente nas coisas mais básicas, né? Assim, é onde a gente né? E se for para pensar e mudar um pouquinho de assunto, assim, para a questão do casamento, né? Que é uma pessoa que vai conviver, que antes não convivia com essa pessoa e agora vai conviver com essa pessoa, né? Então é aí que você vai notando essas pequenas coisas, que as pequenas coisas começam a fazer diferença, né? E às vezes é nas pequenas coisas que você acaba falhando e querendo ou não, você tem que estar atento para essas coisas. Atento porque, assim como em Cristo, né? Você tem que estar atento para a sua vida, porque às vezes você parou de fazer tudo. Você está indo para a igreja, você não está nem pensando em Cristo mais e você não está percebendo aquilo que está acontecendo. E assim é em cada área das nossas vidas. Só falei aqui no casamento porque foi a primeira coisa que veio na minha cabeça e é uma coisa assim muito importante, né, na vida
do cristão, né? Porque a maioria, assim, Deus abençoa, né? Para que venha se casar. Alguns Deus não dá essa bênção, né? E tudo bem também por isso, né? Não é para todo mundo casar mesmo, né? Não é esse dom que foi dado para todo mundo, né? E então, quando você está lá com a outra pessoa, as pequenas coisas fazem diferença. E assim também é em Cristo. As pequenas coisas também fazem diferença. E assim também em todo lugar da nossa vida, né? Então, é isso, né? Vamos orar para encerrar. Você quer orar para a gente? Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te agradecer por esse momento que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui juntos. Mesmo em meio a essa pandemia, o Senhor tem nos dado a oportunidade de poder estar aqui ouvindo da Tua palavra, louvando o Teu nome. Amém. E pedimos, Pai, que o Senhor esteja com cada um, com cada pessoa que está aqui, os que também não puderam vir. Esteja visitando os lares das pessoas que estão enfermas. Venha estar fazendo milagres, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus de milagres. Pai, esteja também trabalhando a Tua palavra em nossos corações, que não venhamos esquecer ao sair daqui, mas que o Senhor possa todos os dias nos lembrar dos detalhes da Tua palavra, do básico que a gente acaba esquecendo e se perdendo nas rotinas das nossas vidas. Pai, esteja conosco, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, passa a palavra para você, Osmar. Agora é o disco 007.